Depois da Terra era o sonho do Will Smith de começar um mega universo, com filmes, séries, parque de diversões e até programa com a NASA. Mas quando o primeiro filme da planejada trilogia chegou aos cinemas, foi um desastre. Deu um belo prejuízo e esse novo universo compartilhado morreu já no primeiro filme. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E hoje bora falar de Depois da Terra, projeto do Will Smith para iniciar uma mega franquia que ia deixar o Kevin Feige e a Marvel no chinelo. Porém, tudo deu errado e como isso rolou, você vai ver agora. Se Você Tava Vivendo em Marte Depois da Terra é um filme lançado em 2013 que conta a história de ficção científica no universo em que os humanos foram forçados a sair do planeta Terra. E assim, eles estabelecem um novo lar em Nova Prime. Infelizmente para nós, a gente encontra uma raça alienígena doida para nos matar e assim passamos a depender dos Rangers, uma casta militar encarregada de nos proteger. No meio dessa história é que a gente acompanha o personagem Kitai, um adolescente sob enorme pressão por ser o filho do lendário comandante Cypher Rage, e que está treinando para se tornar um Ranger. Mas quando eles saem numa missão juntos, a nave acaba caindo no antigo planeta Terra e eles precisam dar um jeito de sair de lá porque tudo nesse ambiente é hostil aos humanos. Premissa um tanto quanto ilógica, porque afinal, se não existem mais humanos na Terra, como é que tudo evoluiu especificamente para matar os humanos? Porém, interessante e que dá para empolgar enquanto filme de aventura, tá? E quem tava empolgadaço com essa história era o Will Smith, que não só estrelou esse filme, como também era o arquiteto por trás de todo o conceito de mega franquia de Depois da Terra. A primeira ideia dele era fazer um filme sobre um pai militar e um filho que fazem uma viagem no Alasca. O pai se machuca num acidente de carro e o filho precisa atravessar a natureza selvagem para salvar a vida deles. Só que logo depois, essa ideia já foi transformada em uma ficção científica que se passaria 1100 anos no futuro e iniciou ali a criação de todo um lore intergaláctico, guerra entre aliens e o cacete A4. Bom, o Will Smith estava realmente animado com essa franquia e inicialmente eles iam fazer uma trilogia. Então ele ligou pro M. Night Shyamalan, dizendo que ele queria o homem para dirigir o filme e que o Jaden Smith, filho do Will Smith, seria o protagonista. O M. Night Shyamalan ficou impressionado com o roteiro, topou a ideia e o filme, pouco tempo depois, entraria em produção. Só que tem uma paradinha aqui que é importante mencionar. Esse projeto ele era uma grande paixão do Will Smith, coisa pessoal mesmo, tá? Ele queria o Jaden Smith estrelando e não só isso, ele tinha uma ambição de transformar esse universo em algo parecido com o MCU. Na real, até maior do que a Marvel. Pra você ter uma noção, ele tinha planos pra fazer uma série de TV, série animada, videogame, atração em parque de diversões, quadrinhos e até um programa educacional em parceria com a NASA. Calma, mimosa! Pois é, tava pouco emocionado o menino Will Smith. Mas ele tinha um argumento pra embasar isso tudo. Segundo o ator, essa coisa de estrela de cinema, de fazer filmes para nomes específicos na indústria, tinha acabado. A era do movie star tinha ficado para trás e agora o que o público queria mesmo era ver franquias. O espectador médio não estava interessado em nomes específicos, mas em tramas que se passassem no mesmo universo ou na mesma propriedade intelectual. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em 2011, a Sony pegou o projeto, mas ela não estava completamente satisfeita com o que estava vendo. Os executivos ouviram o que o Will Smith tinha a dizer e falaram: olha, Will, a gente te respeita e tudo mais, mas tu quer ensinar o padre a rezar missa? Se concentra em escrever um roteiro bom e em atuar, que já tá suficiente. E aqui começa o primeiro problema real dessa produção. O Will Smith não entendeu. Como assim atuar? Quem é a estrela desse filme é o Jaden, não sou eu. Bom, a Sony queria o Will Smith como o grande protagonista desse filme e não o Jaden. E mesmo não estando completamente confiante no sucesso comercial desse título, eles queriam uma franquia e confiavam no Will Smith. Então deixaram a produção seguir. O roteiro ficou nas mãos do próprio Will Smith e do M. Night Shyamalan, que escreveu sucessos como O Sexto Sentido e Corpo Fechado, mas que vinha de 3 bombas absurdas como roteirista e diretor: Dama na Água, Fim dos Tempos e Avatar, O Último Mestre do Ar. Meu irmão, nessa época aí o M. Night Shyamalan era daqui pra frente, é só pra trás. Quem chegou pra dar uma forcinha marota no script foi o Gary Whitta, de O Livro de Eli. A produção seguiu sem grandes problemas e o filme se preparava para estrear em maio de 2013. A Sony estava tratando isso aqui como a chegada de uma nova era nos cinemas. Hollywood tinha um novo manda-chuva e o seu nome era Depois da Terra.
Esse era o primeiro filme da Sony a ser filmado em 4K, teve sessão exclusiva para mostrar essa tecnologia, além de um monte de livros e quadrinhos que expandiam esse universo e até jogo lançado para mobile. Ou seja, foi a tentativa da Sony de iniciar um grande fenômeno cultural. E eles até criaram, mas não como eles esperavam. Bom, uma coisa curiosa é o quão contraditório é todo esse processo da criação de Depois da Terra. A Sony queria uma franquia, mas também queria o Will Smith. Só que o Will Smith queria que o Jaden fosse a cara de Depois da Terra. O Will Smith queria que o M. Night Shyamalan fosse o diretor, mas a Sony nem tanto. E essas ideias inevitavelmente entraram em rota de colisão quando o marketing para esse filme foi feito, e isso vai ter um efeito bem negativo lá na percepção do filme. Como a Sony não estava nada satisfeita em ter o M. Night Shyamalan como diretor, eles tentaram evitar que o nome dele ficasse em evidência durante toda a época do material promocional. Eles achavam que o nome do diretor, apesar de muito conhecido, polarizava demais e que a participação dele deveria ser minimizada o máximo possível. Além disso, eles queriam que as pessoas pensassem que o Will Smith era o principal protagonista desse filme e não o Jaden. Então, o marketing tomou a decisão de enganar a audiência, vou repetir pra você, enganar a audiência e fazer o público pensar que o personagem principal era o Will Smith, inclusive chegando a sugerir que os trailers nem mostrassem que o personagem se machuca no filme, porque seria decepcionante para a audiência descobrir que ele passa a maior parte do filme preso na nave. Meu querido executivo da Sony, só a sua mãe fez filho esperto. Todas as outras mães do mundo fizeram filho otário. Não foi? Bom, sendo uma grande contradição ambulante sem coesão nenhuma desde a sua concepção, Depois da Terra finalmente chegou nos cinemas e a única coisa que as pessoas conseguiram falar foi: é um belo monte de cocô. Pra você ter uma noção, entre os piores filmes daquele ano, estavam ali Instrumentos Mortais, Se Beber Não Case Parte 3 e João e Maria, Caçador de Bruxas. E Depois da Terra conseguiu ter uma recepção pior que essas três bombas. Aliás, falando em Instrumentos Mortais, tem vídeo sobre ele aqui no canal, depois confere lá. Com incríveis 12% de aprovação dos críticos e 36% do público, esse filme tava ali brigando com A Hospedeira pra ver quem tinha sido o pior em 2013, e as críticas em cima de Depois da Terra se dividiram em três pontos principais. A primeira era sobre o roteiro do filme. A história era chata, previsível, o arco do protagonista era forçado e, como uma obra de ficção científica, simplesmente falhava em conceitos básicos. Por exemplo, no filme existe o conceito de ghosting, não aquele que você tomou da morena na semana passada, calma. Uma técnica usada pelos Rangers para ficar invisível para os aliens. Essa técnica evitava que feromônios fossem exalados do corpo humano, que era o que fazia com que os aliens identificassem onde os humanos estavam. Mas se passando em 1000 anos no futuro, algumas perguntas começaram a ser levantadas. Como, por exemplo, não existia um traje que simplesmente evitasse que esses feromônios fossem exalados do corpo humano para a atmosfera? Bom, qualquer que seja a resposta, o fato é que muitas outras questões foram levantadas em relação a esse roteiro fazer pouco sentido. O segundo ponto foi exatamente a escolha do Jaden Smith como protagonista. O garoto simplesmente não foi bem no papel e, com uma atuação muito fraca, a estrela dessa franquia acabou sendo massacrado por quem foi assistir no cinema. Só, aliás, gerou uma crise entre ele e o pai, o Will Smith, que foi até aquela época lá que ele pediu pra se emancipar, que nos dá uma noção do quão pesada foram as críticas em cima desse garoto. Eu, sinceramente, achei ele bem ruinzinho nesse filme. Ele tá toda hora com uma cara de choro, parece até o Gabriel Jesus. Mas, segundo o Will Smith, foi ele próprio, o ator, que deu todas as dicas e meio que fez um coach ali do filho dele para que ele pudesse atuar nesse filme. E evidente que um moleque de 15 anos não pode ser o cara que vai carregar uma franquia multimilionária. A responsabilidade pelo fracasso desse filme não pode ser colocada nas costas dele. Mas, sendo a cara principal desse filme e o ator que mais aparece na obra, fica difícil de realmente você gostar do que tá vendo. E o terceiro ponto foi justamente aquilo que o malandrão da Sony queria evitar. A galera foi ver o filme do Will Smith e simplesmente não tinha Will Smith. Aliás, até tinha. Ele tava lá sentado na nave o filme todo, fazendo cara de sisudo e entregando um monte de diálogo expositivo que realmente não explorava o talento absurdo desse ator. Ou seja, quem foi ver o filme do Will Smith chegou lá e viu um filme ruim e sem o Will Smith. Então o boca a boca sobre esse filme foi completamente negativo. Aí, cara, eu nem acho que tá rolando. Eu acho que eu tô piorando tudo, né? Mas e grana esse filme fez? Bom, no seu fim de semana de estreia, ele arrecadou 27 milhões de dólares e ficou ali na terceira posição nos Estados Unidos, atrás do também
estreante Truque de Mestre e de Velozes e Furiosos 6. Depois da Terra acabou fazendo na sua totalidade 243 milhões de dólares, vindos de um orçamento de 130 milhões. Isso pode parecer bom, mas de maneira geral, um filme precisa fazer ali por volta de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial. Ou seja, Depois da Terra precisava fazer pelo menos 260 milhões para começar a brincadeira, e o resultado foi um prejuízo de pelo menos 20 milhões de dólares. Evidentemente que o fracasso desse filme jogou água no chope do Will Smith. E assim, qualquer plano para sequência, parque temático e programa da NASA foram cancelados. O ator, aliás, chegou a dar entrevista dizendo que Depois da Terra tinha sido o fracasso mais doloroso da carreira dele. Bom, agora que vocês sabem sobre todo o caô dessa produção, vamos conversar sobre o filme. Ele é tão ruim assim a ponto de ficar com só 13% de aprovação lá no Rotten Tomatoes? Olha, eu sinceramente me diverti mais vendo esse filme do que quando assisti Ender's Game, o jogo do Exterminador. Outro filme de ficção científica que também estreou lá em 2013. Não que a narrativa de Depois da Terra seja melhor, tá? Mas pelo menos me fez sentir alguma coisa. Depois da Terra tem alguns problemas bem complicados. Tirando toda a questão do Jaden Smith, que a gente já falou, a história em si exibe uma grande falta de criatividade e coerência. Ficção científica sempre me deixa um pouco bolado, porque os caras conseguem estar 1000 anos no futuro, cria buraco de minhoca para viajar, mas não conseguiram desenvolver a medicina a ponto de curar uma perna quebrada. A mesma coisa com as armas. Estamos 1000 anos no futuro e o que os protagonistas estão usando é uma lança. A jornada do Kitai para se tornar um Ranger é completamente genérica. A gente não vê ele fazendo nada a não ser correr e tendo uma reunião com um cara que também nem aparece depois, dizendo que ele tem boas notas em alguma coisa. Boas notas em quê, meu irmão? Vai ter prova? O que é isso aqui? E o Kitai acaba sendo mesmo o grande problema desse filme, porque ele simplesmente só faz uma coisa o tempo todo: desafiar quem tá acima dele porque ele quer se provar. E como consequência disso, faz uma cagada. Em nenhum momento da jornada dele, a gente vê algum senso de que ele está realmente aprendendo algo, ou que ele tem alguma ideia mirabolante e que ninguém acha que vai dar certo e que acaba funcionando. Porque aí sim eu conseguiria pelo menos achar que ele tem um grande potencial. Mas não, nada disso acontece. Toda vez que ele desobedece alguma ordem, ele cria uma situação de risco que ele mesmo poderia ter evitado e depois precisa tomar uma bronca e ser ajudado para resolver a cagada que ele mesmo fez. A relação entre pai e filho nessa narrativa, que teoricamente era para ter sido o grande núcleo principal de desenvolvimento, também é muito falha. Isso porque eles são dois personagens extremamente iguais. É um dueto que não se complementa. É simplesmente o copia e cola de personagem. Quando tem dois personagens assim, a gente precisa de uma coisa diferente, um conflito entre eles. Precisa que eles sejam de naturezas opostas. É isso que vai mover a narrativa. Tem vários exemplos de duetos que funcionam bem exatamente por isso. Deadpool e Wolverine, Shrek e o Burro. Se você coloca a personalidade de uma porta no personagem, copia e cola ele e bota os dois juntos, não dá em nada. Essa relação entre o pai e o filho em Depois da Terra acaba não gerando nenhum conflito real, nenhuma superação e também nenhum tipo de humor entre eles. Ou seja, uma dinâmica completamente indiferente. E a conclusão desse filme é aquela coisa do "você sabia fazer isso o tempo todo, só precisava se concentrar e acreditar em si mesmo". Muito fraco. Dito isso, pelo menos esse filme me fez sentir algo. Quando eu disse que eu me diverti mais vendo Depois da Terra do que Ender's Game, o jogo do Exterminador, foi exatamente por isso, porque quando eu estou consumindo algum tipo de obra de arte, eu tô procurando sentir alguma coisa. Nem que seja ódio, tristeza, irritação. E em Jogo do Exterminador, eu simplesmente saía da tarefa A pra tarefa B, pra tarefa C, pra tarefa A. Então assim, embora Depois da Terra tenha uma narrativa um tanto quanto ilógica, eu gostei mais dele. Depois da Terra tinha potencial pra ser uma grande franquia, mas a empolgação do Will Smith acabou confrontada com a realidade de um script péssimo, uma escolha de ator principal que não funcionou e um marketing que achou que podia enganar os consumidores, mas... Achou errado, otário? Antes de você, deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa história toda. Será que se tivesse dado continuidade teria dado certo? Potencial eu até acho que tinha. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.